Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo vai ser sobre a história de Gideão. Ela está descrita lá em Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao 8, certo? Vamos começar primeiramente lendo a história, para depois a gente repassar os ensinamentos sobre ela, ok? Vamos lá. Juízes, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se de madrugada e acamparam junto com a fonte de Aroge. O acampamento dos midianitas estava ao norte no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me livrou, vai e anuncia o seguinte ao povo: Quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram, e 10.000 ficaram. O Senhor disse também a Gideão: Ainda são muitos, faze-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disser, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: Todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: Eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água. Mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para as suas tendas, mas reteve os 300, que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Então vamos lá, a gente vai começar agora dando início aos ensinamentos que essa história nos passa. Aqui não é a história completa, lembrando, tem muito mais, porém, essa parte aqui é o foco, ok? Vamos começar com os ensinamentos agora. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos e os abatidos para dar grandes vitórias ao seu povo. Como Gideão disse, o Senhor vos dominará. Gideão não veio ao Senhor como um homem valente. Deus ia fazer dele um líder corajoso. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas sozinhos, especialmente quando falamos sobre o nosso problema principal, o pecado. Gideão conseguiu 32.000 homens para a batalha contra os midianitas, porém ele não sabia que a maioria era covarde e, na verdade, era mais um aglomerado de pessoas do que um exército pronto para a batalha. Gideão deve ter ficado preocupado quando ele viu 22.000 homens deixarem de ir à batalha por serem covardes e 9.700 por não serem vigilantes. Restou 300 homens de um total de 32.000. Ir a uma guerra com apenas 300 homens seria um suicídio aos olhos humanos. A atitude de Gideão foi a que seria de qualquer um de nós: apostar na quantidade e acreditar no poder da força humana para vencer. Mas a lição dada por Deus a ele foi um pouco diferente. Ele mostrou a seu servo que em uma batalha não precisamos de muitos homens, mas de homens valentes. Gideão, com 300 homens, venceu a batalha e assim mostrou que as poucas pessoas que estavam do seu lado eram dignas de serem reconhecidas como valentes. Ele não tinha capacidade de enxergar isso. Precisou de uma lição vinda de Deus para conhecer os que estavam ao seu redor. Quando você orar e pedir a Deus por socorro, solução e respostas, lembre-se que você poderá se surpreender com o que ele vai fazer. A batalha liderada por Gideão foi vencida porque ele confiou ao Senhor a escolha dos homens para a batalha.
O resultado mostrou que com Deus é melhor prezar pela qualidade do que pela quantidade. As lições que aprendemos com a batalha de Gideão são: confie no Senhor acima de qualquer coisa, ele sabe o que faz. Nem todos que estão ao nosso lado são valentes como nós. Coloque à prova aqueles que dizem ser seus companheiros. Muitas pessoas ao nosso lado não é sinal de sucesso. Não se frustre se o que você tem é pouco. Aprecie a qualidade do que está em suas mãos. Não tenha medo de ir adiante, mesmo que a batalha seja grande. E Deus sempre dará vitória àquele que lhe ouve. Bom, é isso. Essas foram as lições tiradas da história de Gideão, certo? Então, bom, Deus fez com que Gideão se desfizesse de milhares de pessoas, de homens para a batalha, né? Mas tudo isso também nos mostra que a gente realmente não precisa de quantidade, mas sim da presença de Deus apenas. Então, bom, Gideão ele só precisava, para vencer a luta, para ter a vitória, ele só precisava de Deus do lado dele. E mesmo com poucos homens, ele conseguiu vencer a batalha, certo? Então, muitas vezes nas nossas vidas a gente só precisa de Deus. Muitas não, na verdade, em todas as vezes da nossa vida. A gente não precisa de mais ninguém além dele. E acredito que ao lado dele a gente pode vencer o que tiver de por vir. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Logo mais trarei mais histórias.